Sou fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher e dermatofuncional, e também sou mestre em fisioterapia. A minha linha de pesquisa no mestrado foi sexualidade feminina. Então, casa muito com o que a gente vai abordar hoje, vai discutir, debater, tá? Então, quem quiser fazer perguntas no chat, né, a gente pode responder depois, mas também, como geralmente esse tema ele é atrativo para um número bem de elite, digamos assim, da estética, da dermatofuncional, vocês fiquem à vontade também para conversar comigo. Então, o tema da palestra foi escolhido como rejuvenescimento através da radiofrequência na estética íntima, né? Rejuvenescimento íntimo. Eu vou dar uma pincelada sobre outras abordagens que nós também podemos fazer e que eu estou tendo bons resultados na prática clínica, tá? Esse tema é um tema um tanto quanto atual, né? A gente fala da estética íntima no Brasil faz mais ou menos 5, 6 anos, né? As primeiras literaturas, publicações foram realizadas neste período. Então, de 2014 por aí. Então, isso já demonstra que muita coisa ainda tem para acontecer com esse tema, né? E eu gostaria que vocês saíssem dessa palestra com essa sensação, tá? De que é um mercado promissor, é um mercado onde ainda temos que constatar bastante prática em evidência, né? Bastante evidências para garantir a nossa prática, mas que a gente já tem algum respaldo para atuar com cautela, mas também com segurança dentro desse, digamos, tecido que a gente vê como um tecido mais sensível, algo que exige uma atenção e principalmente uma detectação das contraindicações para essa abordagem, tá? Então, vamos lá. Primeiro tópico que eu gostaria de falar com vocês é sobre a individualidade, né? Então, a gente tem a estética íntima como algo extremamente interessante, mas também com esse olhar, assim como na face e no corpo. A gente não pode moldar uma face ou moldar um corpo. A gente também não vai moldar a região íntima. Cada região íntima, ela é de uma forma. Não existe padrão 100%. Existe um padrão descrito na literatura do que é almejado, principalmente por uma população específica. Há uma grande diferença entre, digamos, o que é preferência para uma imagem genital de uma população ocidental versus uma população oriental, tá? Então, por isso, é importante de ressaltar que nós vamos escutar no consultório frequentemente a mesma coisa, o que nós podemos definir como padrão, mas nós sabemos que como profissionais atuantes, né, e que realizam uma avaliação detalhada, profunda, nós não podemos generalizar, e sim respeitar as individualidades. E essas individualidades, elas devem ser respeitadas tanto estruturalmente, sendo exposta aqui por essa obra de arte, que é um painel enorme, gente, que está exposto no Museu de Milão, com várias regiões genitais, moldes de gesso dessa região genital externa feminina. E realmente o relevo, a estrutura é bem diferenciada, não existe um padrão, né? E isso a gente observa na clínica, certo? Assim como na coloração, né? A coloração, ela se altera também
de uma pessoa para outra, principalmente quando a gente considera fototipo, mas também, principalmente, quando a gente considera o efeito cronológico. Com o avançar do tempo e também com a idade reprodutiva se avançando, chegando próximo à menopausa, a gente tem uma tonalidade mais acentuada na região central da vulva. Vulva é o nome dado para a estrutura externa, correto? Vagina se refere ao canal que liga a região externa ao útero. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que desmistificar, né? Corrigir, literalmente, porque a população, ela sempre vai se referir à vagina, e na verdade é a vulva. Essa região externa, ela tende a ter uma coloração mais acentuada na região central, como a gente consegue observar em praticamente todas as imagens que estão expostas aqui. Então, isso é uma coisa também a se pensar. Muitas mulheres buscam o clareamento íntimo, entretanto, dificilmente vai haver uma homogeneidade na coloração, né? Sempre haverá uma ligeira discrepância entre a região central e a região adjacente. Mas quando essa coloração é bem delimitada, né, as bordas, principalmente em região de virilha, perianal, região de monte pubiano, ela pode ser tratada assim também com a estética íntima. Então, entra no rejuvenescimento? Sim, entra, porque o fator cronológico, né, ele é um fator que implica consideravelmente no depósito de melanina em qualquer parte do nosso corpo, e principalmente em áreas fotoexpostas. Esse tópico é um tópico em que a região íntima tem uma grande vantagem, correto? Porque ela não é exposta ao sol. Então, consequentemente, a gente vai ter uma minimização dessa possibilidade de desencadeamento de uma pigmentação acentuada na região íntima, tá? Fatores que podem contribuir para essa pigmentação: depilação com cera quente e lâmina de barbear, correto? Tanto o calor como o atrito da cera quente, assim como lesões, microlesões repetidas do passar da lâmina de barbear, elas podem sim desencadear um processo inflamatório e gerar uma hipercromia pós-inflamatória. Tá? Então, isso é um dos comportamentos que estaria no topo do desencadeamento da hipercromia na região íntima e que pode sim ser trabalhado também. E se a gente for pensar, ao longo da vida reprodutiva que nós teremos esse hábito, né, de remover os pelos, e o que consequentemente vai ter, junto com o fator hormonal, porque estrogênio ele aumenta, né, os receptores alfa-MSH nos melanócitos. Então, os dois fatores contribuem para essa pigmentação acentuada na região íntima. Quando a gente vê essa imagem, né? Essa imagem, gente, é de 1866, está exposta no Museu d'Orsay, em Paris. Ela mostra o que seria de padrão de beleza da região íntima nesta época. Então, eu pergunto para vocês, né? Reflitam, o que mudou, né? Atualmente, a gente pode dizer que é esse o padrão de beleza, ou melhor, né? Como eu falei anteriormente, padrão 100% não existe, porque nós respeitamos a individualidade. Mas o que as mulheres almejam? As mulheres almejam uma região livre de pelos, correto? Isso é, inclusive, citado em artigos internacionais como o padrão de beleza da região íntima brasileiro, uma depilação 100% da região íntima. E daí aqui vem dois aspectos a se refletir. Primeiro, se você remove os pelos, a área vai ficar exposta, correto? Então, com a área exposta, a gente tem maior evidência
ou seja, as outras inestéticas vão ficar mais aparentes, e quando eu falo essas outras inestéticas, eu estou falando daquelas comuns nos procedimentos estéticos corporais e faciais, que seria principalmente a flacidez, as manchas, e também gordurinha na região de monte pubiano. Também temos outro fator. Com a era do laser e da luz pulsada, essa região, né, volto a dizer, ficou livre de pelos, ficou sem pelos, e também essas duas técnicas, quem domina sabe que pode haver uma ligeira melhora da pele, por mais que o comprimento de onda foi determinado para atingir, né, o cromóforo melanina do pelo, né, dentro dessa profundidade, a energia pode ser melhor aproveitada pelo tecido adjacente. Por que eu estou falando isso? Porque iniciou o estudo da estética íntima baseado nesse aspecto. Quando a gente tem o uso do laser e da luz pulsada, além de remover pelos, a gente também pode observar uma ligeira melhora de textura da pele e de coloração. E aí veio o clique, será que a gente não pode utilizar outros recursos da estética facial e corporal na região íntima? E começaram os estudos. Aí vem a história, digamos assim, da estética íntima. Bom, temos também alguns outros aspectos para discutir. Como eu disse, dentro da literatura, generalizando os casos, a maioria das mulheres consideram como perfeição genital feminina aquela pré-púbere. O que seria isso? Uma genitália externa livre ou com nenhum pelo, né? Com pouco ou nenhum pelo, lábios internos recobertos pelos externos e preferencialmente uma simetria perfeita. O que seria isso? Grandes lábios e pequenos lábios do mesmo tamanho, tá? Lembrando que nosso corpo, ele tende a ser simétrico, mas ele não é totalmente simétrico, né? E na região íntima acontece da mesma forma. Se vocês forem observar, essas literaturas, elas são literaturas referentes a cirurgias plásticas na região íntima, tá? Então, quando o cirurgião vai realizar um procedimento, por exemplo, de labioplastia, redução de pequenos lábios, ele busca essa tendência, né, esse padrão de perfeição de genitália feminina. Além, né, de analisando todo esse aspecto de perfeição, a gente tem algumas queixas comuns no consultório, tá? Quais são elas? Adiposidade localizada em monte pubiano, flacidez de lábios internos e externos, hipertrofias, né? Então, a gente tem aqui, basicamente, cicatrizes que são comuns na região íntima, que é pela laceração durante o parto vaginal e também cicatriz de episiotomia ou outras cirurgias ginecológicas. Então, isso é muito tratado dentro da saúde da mulher, porque pode comprometer funcionamento de assoalho pélvico, mas também pode trazer alterações estéticas como uma assimetria, né? Então, se essa cicatriz ela é hipertrófica, se ela é aderida, se tem fibrose na cicatriz, a gente também consegue tratar. E as hipercromias que envolvem tanto região de monte pubiano, como grandes lábios, região de virilha e perianal. Além da axila, né? Ela também inclui dentro do tratamento de íntimo. Outros aspectos que eu queria introduzir para vocês também é a questão das alterações morfofisiológicas ao longo do tempo. A gente tem uma diminuição do tecido subcutâneo em algumas áreas e aumento em outras, né? Seria literalmente aquele aspecto ginoide se transformar em androide após a menopausa. Então, na região íntima, a gente tende a perder esse tecido gorduroso subcutâneo. E na região de grandes lábios, nós precisamos desse coxim,
né? Que ele serve, obviamente, como proteção. Tecido gorduroso gera uma proteção, principalmente em proeminências ósseas, como o monte pubiano, tá? Atrofia do tecido vulvar e epitélio vaginal pode acontecer, tá? E, consequentemente, isso evidenciar flacidez ou frouxidão vaginal, lassidão vaginal é o termo correto para isso. Diminuição das secreções cérvico-vaginais. Então, quando a gente tem uma atrofia do tecido, a gente vai ter, inclusive, uma diminuição da substância fundamental amorfa, que é fundamental para o transporte, digamos assim, de transudato vaginal. O que seria isso? Seria o passar de alguns fluidos da região interna para a parede da vagina, formando assim a lubrificação vaginal. O pH vaginal ele pode aumentar, o que consequentemente vai alterar a microflora, tá, da região vaginal, trazendo vaginites de repetição. Que são aquelas disfunções bem comuns na mulher, como, por exemplo, a candidíase, né, de repetição. E isso é importante também de destacar, que qualquer tipo de infecção é uma contraindicação para abordagens na região íntima, né, da estética em si, né, mas isso também a gente tem noção por outras regiões do corpo, quando a gente pensa em procedimento estético. Outro aspecto também que é importante de ressaltar, que se a imagem genital não está adequada, não está satisfatória, isso implica diretamente na estima sexual, ou seja, o quanto que essa mulher está segura para o ato sexual, está confortável, está se sentindo bem para esse momento, assim como na função sexual. A função sexual, gente, ela é descrita na literatura de duas formas, cíclica ou linear. A linear ela é uma descrição mais atual, entretanto, as duas se parecem muito, tá? Em questão de início, meio e fim. Basicamente, se inicia com uma fase de desejo, que é quando a pessoa pensa, se motiva a iniciar um ato sexual. A excitação, quando há demonstração física, há manifestações corporais que mostram que essa mulher está apta, né? Está com vontade de executar aquele ato sexual. O orgasmo, que seria o pico, né, de prazer, de satisfação dessa mulher, e a resolução, que seria o retorno às condições basais pré-ato sexual. Na excitação, a gente tem algumas manifestações bem importantes, que seria a intumescência da região vaginal, que seria aumentar o fluxo da região vaginal para formar um coxinho e, consequentemente, aumentar o atrito durante a penetração. E também a ereção do clitóris, que é devido a essa intumescência, esse aumento do fluxo na região íntima. Quando a gente fala em desejo, é também importante ressaltar que a satisfação emocional e física, ela é um start, ela traz uma relação considerável para uma manutenção ou até mesmo trazer esse desejo ativo, espontâneo da mulher para o ato sexual. Então, por isso, eu vejo a estética íntima, né, como um grande aliado para incremento da função sexual. Por isso, a gente tem que saber avaliar muito bem, né? Dentro da análise de imagem genital e função sexual, são aspectos que são muito relativos, né? Então, por isso, a gente precisa
tentar trazer uma análise quantitativa para a nossa prática clínica. E dentre essa análise quantitativa, a gente vai precisar de instrumentos que são validados, né? A gente pode perguntar para a paciente o quanto ela se sente bem, por exemplo, de 0 a 10, com a imagem genital, mas também a gente pode perguntar isso quanto à função sexual. O ideal é que você utilize instrumentos validados, porque eles vão dar segurança de que você está realmente avaliando a imagem genital e a função sexual. Esse é o único questionário, até então, validado para o português para avaliar imagem genital, que é o FGSIS. Ele faz afirmações e a pessoa marca se ela concorda plenamente, concorda, discorda ou discorda plenamente. Vai gerar um score, e esse score, quanto maior, maior é a satisfação com a imagem genital, mais satisfeita ela está com essa região íntima, tá? Depois, né, busquem esse artigo que vale a pena ler e se aprofundar quanto ao assunto. A função sexual, esse daqui é um artigo de minha autoria, do meu mestrado, eu validei em escala visual analógica, o FSFI. O FSFI é um instrumento padrão ouro mundialmente para avaliação da função sexual, tá? Então, ele avalia todos os aspectos relacionados à função sexual, que seria o desejo, a excitação, o orgasmo, a satisfação, dor e também o aspecto relacionado à lubrificação, tá? Então, por isso é importante aplicá-lo, porque sem dúvida nenhuma, independente, né, a gente aqui não vai estar tratando diretamente uma função sexual, porque nós, como fisioterapeutas, nós sabemos que isso é uma abordagem incluindo assoalho pélvico, incluindo fatores psicológicos, fatores hormonais, então todo o tratamento da disfunção sexual, ela é multifatorial, mas sim a gente pode incrementar através da estética íntima. Por isso, avaliem, né? Porque a avaliação ela vai ser bem importante para mostrar para essa paciente o seu antes e depois, né? E isso traz maior respaldo científico para nossa abordagem e também, digamos, um olhar diferenciado do paciente quanto à nossa atuação. Quando a gente fala em recursos terapêuticos, eu queria também levantar alguns pontos aqui para você. O Brasil está entre o primeiro e o segundo colocado no ranking de cirurgias plásticas íntimas. Esse levantamento é o penúltimo, tá? É o de 2015. Existe um atual de 2018. Porém, ele não discrimina as cirurgias, por isso eu trouxe para vocês o de 2015. As cirurgias mais realizadas são a labioplastia e o rejuvenescimento vaginal, tá? Essas cirurgias, elas têm esse objetivo de remover o excesso, né, de tecido no lábio interno ou lábio menor, que nesse caso eu costumo dizer lábio interno, porque algumas mulheres têm essa manifestação de hipertrofia, né, desses pequenos lábios. Então, é interessante utilizar a nomenclatura lábios internos. Então, essa hipertrofia, ela não é só uma manifestação inestética, e sim uma limitação de funcionalidade. Algumas mulheres se queixam de dor durante o ato sexual, algumas têm dificuldade de higiene, o que, consequentemente, desencadeia infecções de repetição. E outras também têm algumas limitações, desconfortos para a prática de atividades físicas que geram impacto, como, por exemplo, o ciclismo, e isso traz limitações nas atividades de vida diária. Por isso, a gente está falando de uma indicação cirúrgica por funcionalidade. Tá? A estética íntima pode trabalhar dentro disso, eu vou mostrar alguns resultados para vocês.
com tratamentos não invasivos, mas dependendo do grau da hipertrofia é necessária a cirurgia. A labioplastia com a labiopexia, que seria o que nós estamos vendo aqui para redução de flacidez de grandes lábios e remoção do excesso de pequenos lábios. Eu gostaria de destacar aqui a extensão dessa cicatriz, né? Então, a gente está falando de uma cirurgia tem uma incisão, vai ter uma cicatriz. E nós sabemos, dentro da dermatofuncional, que um dos aspectos bem incidentes é os distúrbios de sensibilidade cicatricial, né? Então, a gente sabe que os anexos cutâneos nessa região são raros, né? São diminuídos em quantidade. Inclusive, terminações nervosas, receptores, que vão trazer muitas vezes essa hipoestesia. Então, por que eu estou falando isso? Eu acabei de falar sobre função sexual. Pense, né, que para função sexual a gente precisa dessa detecção de sentidos, né? Então, se está diminuído, a gente pode ter um comprometimento na função sexual. Aqui também tem a clitoroplastia, não é uma remoção de clitóris, gente, é uma remoção do excesso de prepúcio, que é essa pele que envolve o clitóris. Durante a ereção do clitóris, na fase de excitação, a gente vai ter, consequentemente, a proeminência da glande do clitóris e uma retração do prepúcio. Quando ele está em excesso, essa película é excessiva, pode haver uma diminuição do atrito no encurso sexual da glande do clitóris, diminuindo assim a sensibilidade e o prazer durante o ato sexual. E a perineoplastia, que é também uma abordagem bem funcional, né? A gente pensa que pode ser uma indicação para prolapso de órgãos pélvicos, né? Até mesmo junto com o sling para incontinência urinária, mas tem algumas indicações para frouxidão vaginal, e por isso a radiofrequência tem ganhado uma visibilidade desse público, né? Tanto da medicina como da fisioterapia, para atuar nessa sensação de frouxidão vaginal. Não esquecendo que todo ato cirúrgico é passível de complicações. E aqui a gente está vendo uma que é a necrose pós-labioplastia, necessitando de debridamento do tecido e também nova sutura. Então, hoje, a preferência da estética íntima são os procedimentos minimamente invasivos ou procedimentos não invasivos. Aqui tem uma gama deles, mas sem dúvida nenhuma, o que nós temos de mais consolidado na literatura é a radiofrequência. Não podemos esquecer que para atuar com a estética íntima, não é qualquer radiofrequência, né? Nós precisamos de todos os EPIs adequados, protegendo o manípulo, por exemplo, com um papel filme ou preservativo masculino, e ponteiras autoclavadas ou individuais, né? Isso vai depender da marca do teu equipamento. Então, quero atuar com radiofrequência na região íntima, é necessário ter o equipamento adequado para isso, respeitando todos os EPIs, né? Inclusive procedimentos que são possíveis equipamentos que são possíveis de esterilizar. Outro aspecto que é bem importante de falar sobre a abordagem são as contraindicações. Todas as contraindicações da radiofrequência comum na face e no corpo são consideradas também na região íntima. Por exemplo, prótese metálica na região de quadril ou região de coluna baixa, região lombar, sacral, não pode ser aplicada a radiofrequência.
Incluo aqui outras contraindicações: infecção urinária e vaginoses, herpes, qualquer processo infeccioso é contraindicado, tá? Por quê? Porque aumento da circulação pode aumentar a ativação desse micro-organismo e, consequentemente, piorar o quadro de infecção. Prolapsos, que é essa queda, né, de órgãos pélvicos, principalmente de grau 3 e 4, quando a gente já tem uma exteriorização do introito vaginal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está falando de uma mucosa, né, da parede vaginal ou até mesmo do colo do útero, próximo à região exterior, e esse calor não se sabe até então se pode causar algum tipo de lesão. E o DIU de cobre, ele é muito polêmico dentro da eletroestética, digamos assim, mas eu contraindico, porque a gente está falando de uma abordagem próximo da região, principalmente para equipamentos monopolares. Sempre avaliar a integridade da pele, porque qualquer manifestação, ferida, né, nessa região, ou verruga, pode ser um sinal de infecção, e isso deve ser encaminhado para o ginecologista e não ter uma abordagem, porque pode piorar o caso. Esses aspectos são bem importantes, né? Então, para daí a gente falar sobre a atuação propriamente dita da radiofrequência. Lembrando que é uma conversão de energia eletromagnética em calor, então vai gerar uma agitação molecular, um atrito entre essas moléculas e íons na região do tecido, e isso vai gerar um calor volumétrico, e esse calor volumétrico vai atuar principalmente de forma a ativar algumas estruturas, como, por exemplo, as proteínas de choque térmico, trazendo o efeito de neocolagênese. Alguns equipamentos, eles têm resfriamento da ponteira, né? Lembrando que daí a gente está falando de uma criofrequência, então saiba que já existe no mercado esse equipamento com ponteira esterilizada, possível de utilizar na estética íntima, e lembrando também que a vantagem desse resfriamento é uma proteção da epiderme, menor risco de queimadura desse tecido superficial e também uma menor probabilidade de ativar o processo de melanogênese. Então, há uma grande vantagem, principalmente na região íntima. Mas não tem muita evidência científica sobre criofrequência. Gente, lembrando que criofrequência é uma radiofrequência com ponteira resfriada, é uma tecnologia que é utilizada. Concordo que não podemos afirmar que o resfriamento faz efeito lifting, isso é uma hipótese, tá? Ainda precisa de estudos para comprovar, mas esse resfriamento, ele protege a epiderme e faz a concentração da energia eletromagnética na profundidade. Vejo vantagem de utilizar a criofrequência na região íntima. Todos os efeitos que são desencadeados, tanto na região facial como corporal, também é tido na região íntima. Então, a gente tem a contração imediata do colágeno e nós temos a produção de colágeno e elastina. Especificamente na região íntima, a vantagem é que, com o aumento da circulação, devido ao calor endógeno desencadeado pela radiofrequência, a gente vai ter estímulo de fatores de crescimento, melhorando o trofismo da região vulvar e vaginal, melhorando a vascularização do tecido, garantindo a transudação vaginal. O que é isso? Falei anteriormente que é a lubrificação vaginal. Então, a gente consegue aqui melhorar a função sexual. E isso tudo é porque a região íntima é ricamente vascularizada. Muitos dos meus alunos, eles falam, nossa, tem melhor resultado na região íntima do que facial. Primeiro, porque não é uma região fotoexposta, e segundo, porque nós temos aqui uma vascularização muito incrementada, e isso traz uma melhora do trofismo tecidual, e vocês vão ver alguns resultados.
Evidência científica. Essa é uma revisão em que mostra que todos os estudos incluídos tiveram melhora, seja na função sexual, na imagem genital ou na sensação de frouxidão vaginal. Lembrando que há equipamentos intravaginais e equipamentos aplicados extravaginais, ou seja, aplicados na vulva. O domínio médico ainda é grande quanto às abordagens intravaginais, mas o profissional, o fisioterapeuta pélvico, pode aplicar também esse equipamento com sonda intravaginal. Já a estética, ela se preocupa com a região que está exposta, correto? Por isso a gente fala da abordagem vulvar, né, extravaginal. Aqui está demonstrando um dos equipamentos que tem no mercado aqui no Brasil, com a sonda intravaginal e com a aplicação na região vulvar. E estudos, né, mostrando o resultado. Esse é um dos estudos de abordagem apenas intravaginal, mas eu gostaria de mostrar para vocês como que é, né, o tamanho da sonda, e destacar que com 3 sessões mensais, obteve tanto resultado na região de frouxidão vaginal, demonstrado pelo introito vaginal, como também na região extravaginal. Por que isso? Porque o calor se dissipa. Tá? Então, a gente tem uma melhora desse aspecto externo também. Mas vale ressaltar, né, que muitas pessoas me colocam essa queixa. Então, se tem melhora da região externa, trabalhando internamente, nós perdemos a abordagem da estética íntima, porque isso vai ser contemplado pela abordagem médica. Gente, eu acho que é bem importante a gente mudar essa visão, né? Ser mais otimista do que pessimista. Nós temos aqui uma possibilidade do efeito inverso. Será que a abordagem externa na região de vulva não tem uma melhora da região vaginal, melhorando a circulação, a lubrificação e a sensação de frouxidão? É o que eu estou constatando na prática clínica. Tá? Aqui também temos um estudo mostrando o efeito histológico, né, de aumento da espessura da derme, ou seja, mostrando a neocolagênese com 3 sessões, uma vez por mês. Temos estudos trazendo, estudos multicêntricos, inclusive, de uma sessão com acompanhamento de 6 meses, mostrando incremento e manutenção durante esses 6 meses, tanto da satisfação da função sexual, como na satisfação da sensação de frouxidão vaginal. Outros estudos também trazem esse acompanhamento, esse follow-up de 6 meses e de 12 meses, trazendo a conclusão de ser uma técnica segura, sem necessidade de anestesia, melhorando a tensão vaginal e a função sexual. Esse é um estudo muito interessante, eu gosto de demonstrar ele, né, porque a gente tem aqui uma análise de 0 a 3 em azul do paciente e em vermelho de profissionais que analisaram as fotos de antes e depois. Então, a gente vê uma satisfação voltada basicamente pelo grau 2, né, que seria um grau mediano, né, seria um mediano para bom, desse aspecto, dessa melhora do aspecto estético. Nessa imagem, a gente consegue ver também uma retração de pequenos lábios, né, trazendo, assim, uma diminuição dessa hipertrofia de pequenos lábios. 4 sessões, 20 minutos de abordagem na região externa, uma vez por semana. Eficácia, segurança e longevidade comprovadas, ou seja, 12 meses de manutenção do resultado. Isso quer dizer que no 13º mês retornou o efeito
a abordagem, né, o aspecto pré-abordagem, ou diminuiu os resultados, gente, a gente não pode concluir isso porque o estudo apenas acompanhou 12 meses depois do término do tratamento. Também gosto muito desse estudo, gente, porque ele mostra uma coisa que a gente já tem dentro da fisiologia, né, de neocolagênese. Seria a melhora na satisfação da imagem, da função sexual antes, um minuto. Então, a melhora da satisfação com a função sexual, né? Logo após o tratamento e depois de 30 dias do tratamento, assim como na incontinência urinária de esforço. E sim, é uma abordagem interessante, lembrando que a nossa uretra, ela é formada também por tecido colagenoso. Então, com isso, a gente pode melhorar a função de esfíncter através da radiofrequência, principalmente a radiofrequência intravaginal. Vejam como mudou o gráfico, né? Azul escuro concordo fortemente, né? Azul claro, concordo, e o cinza seria o concordo ligeiramente. Todos concordaram que houve melhora, tanto nos sintomas de incontinência urinária de esforço, como na função sexual. Mas também perceba a diferença entre o gráfico logo após o tratamento e 30 dias depois. Então, a gente pode concluir que tem mais pessoas, mais mulheres concordando fortemente e concordando. Essa mudança do gráfico, a gente consegue concluir que a neocolagênese, sem dúvida nenhuma, depois de 21 dias, pode melhorar esse aspecto. Isso a gente já consegue constatar na nossa prática clínica, correto? 4 sessões, uma vez por semana, de radiofrequência, principalmente na região de pequenos lábios e de introito vaginal. Então, antes e depois da primeira paciente, segunda paciente, terceira paciente, quarta paciente. Então, a gente consegue também observar uma retração considerável de pequenos lábios e também o fechamento de introito vaginal, indicando uma melhora na frouxidão vaginal. Estudo brasileiro, da Patrícia Lordelo, uma grande pesquisadora aqui do Brasil, né, da Bahia. Ela fez 8 sessões de radiofrequência na região externa, uma vez por semana, com um total de 20 minutos desta abordagem. Observamos tanto melhora da região visual, né, numa análise visual da imagem genital, de antes e depois destas pacientes. Isso foi um estudo piloto para verificar a eficácia, mas também a segurança na aplicação. Depois foi feito uma análise por ensaio clínico randomizado, e a gente sabe que isso é uma grande evidência, né? A gente está falando de um estudo, de um modelo de estudo, de um método que está no topo da pirâmide de hierarquia de evidência científica. Então, aqui a gente tem, né, uma melhora desse aspecto de antes e depois, nítido, né, tanto na imagem superior como na imagem inferior, nessa região inferior, né, da região de vulva, diminuindo a rugosidade e havendo um preenchimento. Esse é o estudo ensaio clínico randomizado, então é a sequência do estudo anterior, do estudo piloto. Então, vejam também uma melhora desse aspecto. Foi feito tanto num grupo intervenção comparado a um grupo placebo, ou seja, com equipamento desligado. Então, é um estudo com rigor considerável. Dá para se dizer que existe evidência científica na prática da estética íntima com a radiofrequência. Alguns resultados que eu tenho em consultório. Esse é um resultado imediato,
tá, da abordagem da radiofrequência, então a gente consegue ver um preenchimento considerável da região. Obviamente tem um efeito que a gente fala que é devido à vascularização, a intumescência do tecido pela vascularização. Esse já é um resultado de 2 sessões, uma vez por semana, e aqui também 2 sessões, uma vez por semana. Preenchimento da região e diminuição da rugosidade. São resultados meus, tá? De prática clínica. Esse daqui é um resultado de uma aluna minha que me mandou, que está extremamente satisfeita com a abordagem. As clientes dela são super contentes com o resultado. 2 sessões também, só que ela fez a cada 15 dias, então a gente consegue ver um resultado bem interessante. Ela fez o acompanhamento em cada sessão. Esse último resultado aqui seria o resultado após 21 dias da segunda sessão. Outras abordagens da estética íntima. Microagulhamento é possível realizar na região íntima? Sim, né? Isso daqui é um estudo, um caso clínico, né? Um estudo de caso, mas a gente consegue observar uma melhora na rugosidade e também no clareamento dessa região. Foi uma única abordagem de microagulhamento com roller de 5 milímetros associado à cosmetologia. Também resultados meus aqui, estou desenvolvendo um estudo com carboxiterapia, então esse é um efeito imediato da carboxiterapia, a gente tem um preenchimento considerável, entretanto, muitos me questionam, mas pode ser o gás que ainda está no tecido, pois então eu vou mostrar outros resultados para vocês. Única sessão pré, pós, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver o mouse que eu estou indicando aqui, mas a imagem superior do lado esquerdo seria o pré, do lado direito superior seria o pós-radiofrequência, e abaixo do lado esquerdo nós temos pós-aplicação da radiofrequência imediatamente e 1 hora depois como ficou, ou seja, o gás já teve uma absorção. E aqui eu trago para vocês o resultado de uma única sessão. O pré, quando ela chegou para mim, né, na avaliação do lado esquerdo, e do lado direito a gente tem o pós, quando ela veio fazer a segunda sessão. Observem a melhora do tecido, significativo, com a carboxiterapia. E aqui a outra paciente também, antes de iniciar o tratamento do lado esquerdo, e na segunda sessão, quando ela chegou com uma melhora nítida no aspecto de rugosidade. Foi realizado o microagulhamento nessa segunda sessão, então mostro aqui para vocês que realmente fica bem entumecido, fica preenchido o tecido, e é essa a nossa expectativa de término de tratamento. Para peeling na região íntima também é possível uma outra abordagem, né? Então, para tratar essas hipercromias, tanto da região íntima, na região de vulva, como de axila. E esses são resultados de uma sessão, né? Resultado imediato, através de cosméticos comerciais, inclusive, né, de indústria de comércio, né, que seria da Ecos, e produtos manipulados através da Biotech, com 5 sessões semanais. Uma melhora considerável também, dá para se observar. Estudos indicam, gente, que essa área está muito em crescimento, porque os resultados são extremamente interessantes. As mulheres estão contentes, satisfeitas com esse resultado, tá? Esse é um estudo de 2018. Gostaria também de relatar aqui algo que aconteceu há uns 2 meses atrás, de que foi muito discutido, principalmente nas redes sociais, de um consenso da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, falando que a radiofrequência não era recomendada para rejuvenescimento íntimo, ou melhor, para as disfunções uroginecológicas.
Quando a gente fala em recomendação, a gente está falando de algo que vai ser criteriosamente analisado e comparado com demais recursos, né? Então, concordo que ainda não temos tanta evidência científica para ter uma recomendação por uma sociedade internacional desta abordagem. Entretanto, nós estamos com resultados significativos nos estudos e coisa boa vai aparecer por aí. Por isso, a minha conclusão, né, dentro desses estudos é que, primeiro, nós temos que respeitar as individualidades, considerar esses resultados significativos, praticar a nossa abordagem dentro do que se tem de evidência científica, utilizar bons instrumentos de avaliação para nossa avaliação, né? Porque isso vai, né, para nossa vai trazer um respaldo, né, e um prestígio, né, para esse profissional que utiliza esses bons instrumentos validados e principalmente destacar que nós temos que incentivar a capacitação profissional para garantir essa visão, né, de mercado promissor que nós estamos tendo agora neste momento. Por isso, lembrem-se, os estudos mostram resultados significativos, mas procure aprofundar o seu estudo e também se capacitar com cursos para ter uma abordagem segura no teu consultório. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição se houver alguma dúvida. Querem perguntar alguma coisa? Querem colocar no chat? Querem abrir o microfone? Tá todo mundo bem tímido aqui? Angélica tá por aí? Fico no aguardo de vocês, tá? Se vocês quiserem perguntar. Muito obrigada, Adrian. Então, que bom que vocês gostaram. Andréia, também agradeço. O resultado realmente é muito significativo, né? A gente consegue observar na prática clínica e realmente a gente tem uma satisfação das pacientes. Recomendo realmente a atuação, porque é bem interessante, tá? Vocês vão ficar bem satisfeitas como profissionais e principalmente vão trazer uma abordagem que vai impactar tanto, né, na imagem genital como na autoestima dessa mulher e, consequentemente, na função sexual. Bem interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Então, não havendo questionamentos, eu encerro por aqui. Agradeço o convite da Inspirar para fazer essa abordagem para vocês, para demonstrar alguns resultados e discutir. E fico à disposição para quem quiser conversar. Está no meu Instagram, Raquel Volpe Físio, e fico à disposição, tá bom? De nada, Larissa. Agradeço o feedback, tá? No meu Instagram também tem mais alguns artigos científicos, fala um pouquinho sobre o tema, então, se quem quiser, pode seguir que vocês vão conseguir mais conteúdo, tá bom?